Mais uma vez estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos que, embora o governo disse que a partir deste domingo, quer dizer, a partir do dia 1, podíamos começar a ter igreja, mas este é o primeiro domingo. Algumas igrejas não abriram, outras vão abrir. No nosso caso, nós pedimos aos irmãos quais é que estavam a pensar em vir, e como o número era muito reduzido, nós achamos melhor, como os líderes da igreja, ainda ter o culto virtual, até nós organizarmos as coisas para mais tarde. Depois os irmãos vão ter informação quando é que vamos começar os cultos na igreja. Nós damos graças a Deus porque Deus tem sido connosco neste tempo, e embora são coisas novas, Ele nos tem ajudado, e nós oramos para que o Senhor seja com cada um de vós e que tenha uma semana muito abençoada. Vamos louvar o Senhor esta manhã. Para mim.
Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz e segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu saúdo a todos em nome de Jesus e nesta manhã queria dar uma surpresa. Os irmãos e as irmãs sabem onde eu estou. Ok, alguns talvez sabem onde eu estou neste momento. E eu decidi vir filmar aqui na igreja para dar saudades aos irmãos e às irmãs e para nós realmente ter aquele desejo de voltar à casa do Senhor. E nós fizemos uma pesquisa através do pastor Mário e outras pessoas que estavam a ajudar ele, e havia algumas pessoas que estavam com receio e outras não tinham certeza. E então, por causa
desses números, essa confusão, vamos lá dizer, nós decidimos esperar um tempo e preparar para fazer o que temos que fazer para obedecer às regras que o Governo tem. Nós só podemos, neste momento, ter 50 pessoas aqui a congregar, então temos estado a limpar a igreja e pôr as coisas todas em dia para podermos receber a todos. Então, nós agradecemos aos irmãos quando nós, outra vez, depois fizermos um apelo que todos possam responder, aqueles que quiserem vir. Obviamente, a gente sabemos que há pessoas, porque, por causa da saúde, não podem tomar esse risco, mas aqueles que não puderem, a gente depois vai contatar e dizer quando é que a gente vai começar, então, o culto português. Obrigado por estarem aqui e nesta manhã eu quero só ler uma passagem sobre, obviamente nós estamos a falar sobre os dízimos e as ofertas, e eu quero ler com os irmãos em Filipenses 4, começando no versículo 11, Paulo a falar diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. E estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti para Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodite e o que vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Então Paulo está a falar com a igreja e a dizer que esta igreja de Filipenses foi a única igreja que ajudou a ele quando ele estava a passar por situações difíceis. E eu quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs que têm dado, e até no sábado passado algumas pessoas vieram aqui à igreja trazer os dízimos e ofertas. Eu agradeço a todos o seu desejo e o seu gozo de dar. Então, como Paulo, eu posso realmente agradecer aos irmãos e dizer que os irmãos realmente têm sido uma bênção nessa parte, e nós como igreja, e desde que nós estamos aqui como igreja, desde 2003, com o nome de Nova Vida, graças a Deus, Deus tem sempre suprido as nossas necessidades através dos irmãos e as irmãs e de ofertas de outras pessoas. Então, eu realmente nesta manhã quero encorajar e a dizer obrigado a todos, e até neste tempo difícil, nós estamos a passar quase como Paulo, que disse que aprendeu, não é? Em todas as situações, realmente a dar graças a Deus. E nós agradecemos aos irmãos. E eu nesta manhã quero encorajar aos irmãos que é importante nós darmos apoio uns aos outros. Em várias maneiras nós podemos dar um telefonema, dar também qualquer coisa para uma palavra de encorajamento, mandar um versículo. E também é importante tomar conta da casa do Senhor como os irmãos têm feito. Então, eu agradeço os irmãos, e os irmãos veem aqui nesta passagem que Paulo disse, por causa da atitude das pessoas de darem a ele e ajudar o ministério dele desde o início. Ele disse, então por causa da vossa atitude e por causa daquilo que vocês têm feito, aí eu posso declarar e dizer, o meu Deus
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí ele podia declarar, e eu vou declarar isso sobre os irmãos e as irmãs, por aquilo que têm feito e têm dado, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, sejam elas doenças, sejam elas necessidades físicas, sejam financeiras, através daquilo que semeamos, Deus aí, pois, pode suprir. Então eu quero agradecer aos irmãos e encorajar e às irmãs para continuarem a dar, se precisam de vir à igreja, trazer, contactam comigo ou com o pastor Mário ou com os outros líderes para a gente fazer um plano, ou podemos ir à sua casa ou podem encontrar connosco aqui na igreja. E aqui embaixo no ecrã vão ver os dados bancários para aqueles que querem pagar, obviamente, através do banco. Por favor, continuem, e eu agradeço aos irmãos a sua bondade e o seu amor para o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe e tenham uma boa semana. Vamos ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Olá, muito bom dia a todos. Aqui estamos novamente para trazer a palavra do Senhor. E eu fico feliz por poder trazer novamente a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vos cumprimentamos no nome de Jesus, com gratidão, mesmo por poder falar convosco. Espero que todos estejam bem e que o Senhor seja glorificado nas vossas vidas. Então preparem os vossos corações e as vossas mentes para esta palavra que o Senhor pôs no meu coração. Se vocês se lembram da semana passada, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, houve um batismo com o Espírito Santo. E esta semana eu quero falar como andar em Espírito. As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, agora como é que elas vão andar com o Espírito ou em Espírito? E eu quero ler para vocês esta passagem que está aí em São Mateus, capítulo 26, do versículo 36 a 46. Eu leio para vocês e diz o seguinte: Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo, Pedro. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Senhor amado, nós iniciamos com uma palavra de oração. E é maravilhoso nós podermos levantar os nossos corações, as nossas vozes a Ti, Senhor, para Te dar graças e louvores, porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra, Senhor, é grande, a Tua palavra é poderosa.
E esta palavra, Senhor amado, não está presa. Nós podemos estar confinados, mas a tua palavra é livre. E nós te louvamos porque esta palavra, Senhor, vai tocar no coração das pessoas, vai tocar nas vidas e transformar as vidas de uma maneira tal que vamos a saber como andar em espírito. Pai, eu oro em o nome de Jesus. Pai, abre as mentes e os corações dos ouvintes e que todos nós possamos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu vou começar exatamente com este título: Como andar em espírito. Embora este episódio que nós lemos aqui em São Mateus 26 tenha acontecido no jardim do Getsemane, antes de Jesus ser preso, o Senhor aí dá-nos uma lição tão importante, tão grandiosa, que vocês nem imaginam. Uma lição poderosa que eu quero comunicar convosco. Então, em todo o Novo Testamento, o Senhor mostra-nos a importância de andarmos, da necessidade do crente deixar as coisas da carne, deixar as coisas do mundo, deixar as coisas do homem, para andar segundo a sua direção, para andar segundo o Espírito Santo, para andar segundo a sua palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Então vejam que aqui o Senhor dá-nos uma lição muito importante e eu quero comunicar para convosco, quero comunicar para vós esta lição. Vejam bem, o nosso tempo de oração, a nossa comunhão com Deus, ou seja, o buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, devem estar ocupando o primeiro lugar, deve ser a prioridade em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias. Vejam bem, quanto mais nós damos tempo ao Senhor, quanto mais nós dermos tempo ao Espírito Santo, quanto mais nós andarmos em Espírito, mais a nossa carne fica sujeita ao nosso espírito. Nosso espírito sobrepõe, domina a nossa carne com os seus desejos. Vejam bem, o apóstolo Paulo, ele disse-nos lá uma coisa maravilhosa em 1 Coríntios 9, 27. Ele diz o seguinte: antes subjugo o meu corpo à servidão. Antes eu subjugo o meu corpo, a minha carne à servidão. Servidão de quê? Do Espírito. Eu subjugo o meu corpo à servidão para que, pregando aos outros, eu não venha de maneira nenhuma a ser reprovado. Vejam bem, há uma tendência, nós temos que aprender a subjugar a nossa carne, a subjugar os desejos da nossa carne. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina exatamente como fazer isto. Ora, vejam bem, quando nós subjugamos a nossa carne, quando nós andamos em espírito, quando nós andamos com Deus e fazemos a sua vontade, só assim é que nós vamos experimentar o que é andar em espírito, o que é fazer aquilo que agrada a Deus. Mas primeiro eu quero mostrar-vos uma coisa muito importante. E esta coisa importante está no versículo 37 e no versículo 38 do nosso texto aqui. E estes dois versículos dizem o seguinte: e levando Jesus, não é? Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Pedro, João e Tiago, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Está escrito ali. E Jesus disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Vejam bem, Jesus falou para eles. Jesus começou ali no jardim, começou-se a entristecer. Começou-se a angustiar muito.
Jesus sabia que ele ia passar momentos difíceis na sua vida. Ele sabia que ele ia passar um tempo de tribulação na sua vida, uma tribulação muito grande, ele sabia. Ele sabia que lhe ia doer muito na sua carne. Ele sabia que ia sofrer muito. Ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui para vocês me ajudarem. Fiquem aqui para vocês me acompanharem. Foi isso que ele estava dizendo aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu preciso de ajuda. Fiquem aqui, velai comigo. Esta palavra velar, esta palavra vigiar, quer dizer vigiar, não dormir de noite, estar de guarda, proteger, não desamparar, interessar-se por alguma coisa ou por alguém. É isto que quer dizer esta palavra velar. Vejam, meus irmãos, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: fiquem aqui, eu preciso, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, eu preciso que alguém esteja aqui comigo para me suportar, para me ajudar. Fiquem comigo que eu preciso da vossa companhia. Olhem, é precisamente quando tu passas por aflições, quando tu passas por tristezas profundas, quando tu passas por angústia, aquela angústia que fere lá dentro, é quando tu passas por esses momentos difíceis que tu precisas de alguém para estar ali contigo, para te suportar, para te encorajar, para interceder contigo, para te levantar. Tu precisas de alguém. Assim Jesus precisava de alguém e ele levou consigo Pedro, João e Tiago. Ele diz: venham comigo, eu preciso da vossa ajuda. Vejam bem, quando Jesus voltou, Jesus foi orar. E quando Jesus voltou, os discípulos não fizeram nada daquilo que Jesus disse. Não fizeram nada daquilo que Jesus mandou. Vejam bem, é quando precisava de mais ajuda que os discípulos não ajudaram o Senhor. Eles deixaram-se dormir. E ali o Senhor disse-nos uma coisa muito importante ali no versículo 41. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, é sensível, mas a carne é fraca, disse Jesus, quando ele foi lá e encontrou os discípulos a dormir, a não fazer aquilo que ele mandou. Ele diz: olha, vigia para vocês não entrarem em tentação. Vejam a razão pelo qual Jesus disse: vigiai e orai, foi precisamente para eles não entrarem em tentação. É o mesmo motivo, meus irmãos, quando nós somos tentados. E deixe-me dizer, a tentação vai vir mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar a nós, ela vai vir sobre nós, sempre com a intenção de matar, roubar e destruir. Sempre, sempre, sempre. Nós temos o nosso exemplo em Jesus. Nós temos o nosso exemplo no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor, a palavra, a atitude do Senhor, vejam bem, quando ele foi para o jardim do Getsemane, ele foi para cumprir a vontade de Deus. Até ali, naquele momento de agonia, o Senhor estava a andar em espírito. Ele estava a fazer as coisas segundo o Espírito e não segundo a carne. Foi por isso que ele disse: Pai, se é possível, passa de mim. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Seja a vontade de Deus, seja a vontade do Espírito, e não a minha vontade, e não o que eu quero. Então, vejam bem, como diz lá em Hebreus 4:15, diz lá o seguinte, que é uma coisa interessante para nós. Diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer de nós ou das nossas fraquezas, porém assim como nós, que em
tudo foi tentado, mas sem pecado. Vejam bem, tu pensas que foste já tentado muitas vezes? O Senhor foi pecado em tudo, como nós. Mas Ele nunca caiu, Ele nunca pecou, Ele nunca transgrediu. Sabem porquê? Porque Ele sempre andou no Espírito. Ele sempre andou no Espírito diante do Pai. E eu quero comunicar convosco exatamente isso. Submete à vontade de Deus, submete à palavra de Deus, para tu poderes andar e não caíres, e não seres induzido à tentação. Vejam bem, o próprio Jesus falando aos discípulos diz: vocês sempre estiveram comigo em todas as minhas tentações. Vejam bem, o Senhor sempre foi tentado de muita maneira, em diversos lugares, mas Ele nunca caiu, Ele nunca caiu. O Senhor nos adverte ali: vigiai e orai para vocês não entrarem em tentação. Vejam bem, se nós despendermos tempo na palavra de Deus, se nós despendermos tempo a orar, se nós despendermos tempo a vigiar, a termos comunhão com Deus, o nosso espírito vai estar forte, o nosso espírito vai estar muito acima da nossa carne. E quando a tentação vier, quando o maligno vier nos tentar, a palavra do Senhor diz que nós nem vamos entrar em tentação. Não vamos entrar sequer na tentação, muito menos cair nela. Vejam mesmo, foi isso que Jesus disse para os discípulos, e Ele está a dizer para mim, e está a dizer para ti: vigia e ora. Ora para não entrares em tentação. A maior parte das pessoas, se não todos, quando entram em tentação, se eles não estão firmes na palavra, eles caem. Eles caem. E Jesus está a dizer para a gente não cair, para vigiar e para orar. É isso que diz ali em São Mateus 26, 41. Ora bem, Pedro, por não fazer o que Jesus mandou, quando a tentação veio, quando ele foi tentado, ele caiu. E vocês sabem, ele negou Jesus, ele negou o Cristo, o Senhor, o seu Mestre. E o Senhor está a dizer: vigia e ora, para que não entreis em tentação. E eu creio que esta palavra é para nós, é para ti, é para mim, é para todos os que me estão a ouvir. Vigia e ora, para não entrares em tentação. Vejam bem, meus irmãos. Vejam que o espírito de Pedro estava pronto a seguir Jesus. O espírito de Pedro estava pronto para até ser morto. Ele disse: Senhor, eu nunca te negarei. Ainda que os outros se escandalizem, eu não me vou escandalizar. E Jesus disse: Pedro, não vais me escandalizar? Esta noite tu vais-me negar, Pedro. E ele disse: eu não te negarei. Ainda que seja preciso eu morrer, eu não vou te negar. Vejam bem. Quer dizer que Pedro, ele queria agradar a Deus. Ele queria ser um homem de fé. Ele tinha a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, como ele falou. Ele estava pronto a seguir Jesus até a morte. Ele estava pronto no seu espírito. Mas Jesus disse: eu sei que tu estás pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Ouçam, meus irmãos, nós estamos falando aqui como andar em espírito.
Vejam bem, Jesus nesta caminhada, até ele ser morto, até ele ser crucificado, ele não falhou, ele não errou, ele foi submisso à vontade de Deus. Quer dizer que aquilo que os profetas profetizaram centenas de anos para trás, ele já sabia o que é que vinha a acontecer, ele já sabia daquilo, das profecias que tinham sido feitas a respeito dele, que iam pregar os pregos nas suas mãos, que iam furar o seu corpo, que iam lhe cuspir e dar bofetadas e socos, iam arrancar-lhe as suas barbas, e ele sabia de tudo isso. Por isso é que ele se angustiou, ele ficou entristecido até à morte, e ele disse aos discípulos: fiquem aqui comigo, eu preciso de suporte. Ele não falhou. Por quê? Porque ele andou em espírito. Ele obedeceu a Deus. Sabem de uma coisa? Como é que nós vamos andar em espírito? Quando nós obedecemos a Deus, nós andamos em espírito. Deus é espírito. Quando nós obedecemos a Deus, quando fazemos a sua vontade, quando andamos segundo a sua vontade, como Jesus, até a morte, nós andamos em espírito. E eu quero mostrar para vocês mais algumas passagens em como andar no espírito. Em como andar no espírito. E eu quero ir com vocês para Efésios. Efésios, capítulo 4. Eu leio ali, Efésios, capítulo 4. Vejam bem, a palavra do Senhor é muito clara. Efésios 4, versículo 1 até 3. Vejam bem, diz assim: rogo-vos, pois, aliás, Paulo está falando, e ele está dizendo: eu rogo-vos, eu suplico a vocês. Eu rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E diz lá no versículo 32, diz lá o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por outras palavras, Paulo estava a dizer assim: eu rogo-vos, do coração eu rogo-vos, eu suplico-vos que vocês andem desta maneira. Qual é a maneira? Qual é a maneira? Diz ali: com toda a humildade. Com toda a humildade. Sabem esta palavra humildade aqui o que quer dizer? Esta palavra quer dizer, humildade quer dizer ser modesto, ser simples, ser submisso, respeitador, calmo. É o que quer dizer esta palavra humilde. E agora o Paulo diz: eu rogo-vos de coração que vocês andem desta maneira, com simplicidade, submissos, respeitando, sendo modestos, humildes. E ele disse, a segunda coisa que ele disse foi esta: com toda a humildade. Não é só com humildade, 10 gramas de humildade, é com toda a humildade. E também com mansidão, com toda a mansidão. Você sabe, mansidão quer dizer ser manso. Oh, quando eu falo nesta palavra manso, lembra daquilo que está escrito de Moisés. Diz lá que o Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Ninguém havia igual a Moisés. Era o homem mais manso. Podiam zombar dele, insultar, fazer o que quiser, que ele não se irritava, ele não se zangava. Ele era um homem manso, dócil. Então veja, ser manso quer dizer, mansidão quer dizer manso, dócil, calmo, brando,
sereno. Sereno. Quando tudo vem contra ti, tu estás com aquela postura calma. Tu és manso. Tu não explodes. E então veja o que o Paulo está dizendo para nós sermos assim. Quando nós andamos assim, nós andamos em espírito. E ele continua dizendo ainda, vejam ali, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, longanimidade. Vocês sabem o que quer dizer longanimidade aqui na palavra de Deus? Se você duvidar disto, você vai ao dicionário e você vai achar a mesma coisa. Veja lá o que quer dizer longanimidade. Quer dizer paciência para suportar ofensas, ser longânimo, brando, ser uma pessoa que suporta. Quando vem para ti com caras de mal, quando vem para ti com desafios, tu és paciente. E ele diz, eu rogo-vos que vocês sejam cheios de longanimidade. Oh, meus irmãos, eu não sei, mas uns têm a paciência deles está muito à flor da pele. Quando acontece alguma coisa, explode logo. Quando acontece alguma coisa, tem sempre uma resposta para trás. Ou faz alguma coisa, ou toma uma atitude. Mas Paulo está aqui a dizer, eu rogo-vos com coração que vocês andem com toda a longanimidade, que vocês andem desta maneira, humildes, com mansidão, com longanimidade, com longanimidade. E vejam aqui diz assim, suportando-vos uns aos outros com amor. Não é suportar uns aos outros à bofetada e aos pontapés, não! Quem anda em espírito, ele faz as coisas em amor, com amor, porque o amor está dentro de nós. E aqui Paulo está dizendo para nós suportarmos uns aos outros em amor, com o amor de Deus, com o amor não interesseiro, com o amor simples, um amor puro, aquele amor que vem de Deus. Sabem a palavra do Senhor que diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Paulo está a dizer, eu rogo-vos que vocês andem com este amor, suportando-vos uns aos outros com amor, com amor. Então vejam, isto é andar em espírito. E ainda diz o seguinte, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Procurar guardar a unidade do espírito. E irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um corpo chamado corpo de Cristo. Nós não podemos ter membros divididos. O meu braço não pode estar fora de mim. A minha cabeça não pode estar fora de mim. Nem os meus pés fora do meu corpo ou das minhas pernas. Nós temos que ter uma unidade. Você tem grande prazer em que o seu corpo tenha os membros todos unidos, unificados, fazendo a mesma coisa, todos puxando para o mesmo lado. E é o que ele está dizendo aqui, que haja em nós esta união do Espírito, pelo vínculo da paz. Quer dizer, para a gente fazer todas as coisas com paz, não aos socos, aos pontapés, não com irritação, não orgulhosos ou egoístas, mas com amor, guardando o vínculo da paz entre todos. Olhem, e no versículo 32, continua dizendo o seguinte, antes sede uns para com os outros benignos. Benignos. Meus irmãos, o que é ser benigno? Ser benigno é aquele que faz o bem. Aquele que faz o bem. É por isso que é benigno, que faz o bem, que abençoa, que é benévolo, que é afetuoso. Vejam bem, ele diz para nós sermos assim. Quando nós somos assim, quer dizer que alguma coisa está dentro de nós, que é exatamente o Espírito Santo, que nós andamos desta maneira. E ele ainda diz lá, para nós sermos benignos e misericordiosos.
misericordiosos. Quer dizer misericordiosos, quer dizer aquele que usa da misericórdia, aquele que é compassivo, aquele que é piedoso. Piedoso é aquele que faz as coisas à maneira de Deus, como Deus quer. Já viram? E ainda conclui com isto, dizendo assim: perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Eu sei, meus irmãos, porque eu no ministério já fui ofendido muitas vezes. Eu lembro-me de uma ocasião que às 3 da manhã o telefone tocou. 3 da manhã. E quando eu levantei aquele telefone e pus ali, eu disse: alô? Eu ainda estava meio ensonado, mas em um segundo eu fiquei desperto. Por quê? Porque do outro lado, começou: tu és um filho desta, um filho daquela. Começou com uns palavrões tão grandes e tão feios que o meu sono fugiu imediatamente. Vejam bem, nunca fiz mal a ninguém, mas do outro lado, porque o homem estava bêbado, tinha um espírito de álcool em cima, ele não conseguia dormir, estava perturbado, e quem foi pagar? Eu, às 3 da manhã, com insultos, palavrões e coisas horríveis que ele falou ao ouvido. E eu identifiquei quem era a pessoa, mas disse: Senhor, isto está nas tuas mãos. Eu ando em amor e eu ofereço o meu perdão. Eu perdoo, assim como está escrito aqui, como tu nos perdoaste, Pai, em Cristo, eu também ofereço o meu perdão a esta pessoa. Eu ofereço o meu perdão a esta pessoa. Então vejam, como andar em espírito? Andar em espírito é aquilo que a palavra nos diz. Sendo humildes. Tudo isto tem que ser todos os dias. Não é só aos domingos, não é só aos fins de semana, nem só aos feriados. Meus irmãos, isto é todos os dias. Sermos humildes, com mansidão, andarmos com longanimidade, sermos benignos, sermos misericordiosos, perdoando uns aos outros, andando desta maneira. Quer dizer que nós andamos em espírito, agradando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como andar em espírito? Vamos ver mais uma coisa. Em Efésios 5, versículo 1, 2 e 8. Vejam bem. Efésios 5, 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E no versículo 8 diz-me lá o seguinte: porque noutro tempo erais trevas, está a falar para mim e para ti. Noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vejam bem, meus irmãos, vejam bem isto aqui. Sede imitadores de Deus. Deus, diz a palavra do Senhor, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora diz: sede imitadores de Deus. Você lembra-se quando os seus filhos ou netinhos às vezes calçam os sapatos dos pais ou vestem a roupa dos pais e querem imitar os pais? Olha, aqui diz assim para nós sermos imitadores de Deus. Quando nós imitamos a Deus, quer dizer que nós começamos a andar como Deus, começamos a fazer o que Deus fez, começamos a falar como Deus falou, começamos a andar em espírito. Quando nós andamos e imitamos a Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aqui diz assim: andai em amor. Andai em amor. Vejam bem, meus irmãos, quando nós andamos em amor, lembra-se daquele versículo que diz: Deus é amor. Quando nós andamos em amor, nós andamos com Deus, nós andamos em Deus, e se andamos com Deus e em Deus, nós andamos no Espírito. Andamos no Espírito. Andai em amor. Nós já referimos isto.
Mas agora vejam também no versículo 8. No versículo 8, que diz lá que outrora, no passado, nós éramos trevas. Mas agora somos luz no Senhor. E o que é que diz lá? Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Vejam lá em 1 João 1:5. Diz lá que Deus é luz. Deus é luz. E eu já disse ao domingo passado, e outras vezes tenho dito, Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem luz. Deus é luz. E a palavra do Senhor diz que nós somos filhos da luz. E a palavra então diz, para nós andarmos como filhos da luz. Não disse o Senhor que nós somos a luz do mundo? Não disse Ele, vós sois a luz do mundo? Como é que nós somos a luz do mundo? Vamos andar em trevas? Vamos andar em tribulação? Vamos andar de olhos fechados? Não! Aqui a palavra diz, andai como filhos da luz. Quando nós andamos em amor, quando nós andamos na luz, nós andamos em espírito, fazendo a vontade do Pai. Ouçam uma coisa. Jesus também falou, e Ele disse o seguinte, lá em São Mateus 7:20, Ele diz assim, São Mateus 7:20, Ele diz lá, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, nós somos mais conhecidos por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Aquilo que nós fazemos fala mais do que as nossas palavras. Vocês já ouviram este dito muitas vezes. Pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto que sai de nós? Será o fruto do Espírito ou outros frutos, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas 5:22, diz lá muito claramente, andai em espírito, e diz lá no versículo 22, e diz lá, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Aquilo que tem de sair dentro de ti é amor, benignidade, bondade, misericórdia, fé, mansidão, temperança. É isto que tem de sair de nós. E quando nós damos este fruto, ou apresentamos este fruto, quer dizer que nós estamos a andar em espírito. E quando nós andamos em espírito, lembre-se de uma coisa. A carne quer fazer a vontade da carne, mas o nosso espírito quer fazer a vontade do Espírito. E diz lá na palavra que a nossa carne quer fazer a vontade dela, o nosso espírito. E há uma luta, eles se opõem para que não façais o que quereis. Mas se andarmos em espírito, diz lá a palavra, em Gálatas 5, versículo 16, diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, quando nós andamos e sai de nós o fruto do Espírito, quer dizer que nós andamos no Espírito. Como é que nós vamos andar no Espírito? Jesus falou, e Jesus disse, lá em São João 6:33, diz lá o seguinte, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então vejam, quando nós andamos pela palavra, quando nós andamos na palavra, fazendo aquilo que a palavra diz, fazendo aquilo que está escrito na palavra, o Senhor diz, andai em espírito. Quando nós andamos pela palavra, nós fazemos a vontade do Senhor. A palavra é espírito e vida. Quando nós andamos pela palavra, quer dizer que nós andamos pelo Espírito também. Como é que nós vamos andar pelo Espírito? Ouça uma coisa.
nós não temos o melhor exemplo de ninguém, senão do próprio Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes eu faço esta pergunta a mim mesmo. Quando eu encontro uma situação, quando eu encontro seja lá o que for, eu faço a pergunta a mim mesmo: em meus passos que faria Jesus? Em meus passos que faria Jesus? Ouça, meus irmãos, nós ou ninguém tem maior exemplo do que fazer do que o próprio Jesus. E diz lá em 1 Pedro 2, 21, diz lá muito claramente que nós temos um exemplo. Ele próprio nos deixou um exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Jesus, desde o Getsemane e todo o seu ministério, Ele nos deixou o exemplo para nós fazermos segundo aquilo que Ele fez. Ele nos deixou o exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Vocês lembram-se daquela situação de uma mulher apanhada em adultério e eles trouxeram para Jesus? E eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra para o condenar. E eles disseram: Senhor, na nossa lei está escrito, se alguma mulher for apanhada em adultério, ela seja apedrejada. E esta foi apanhada no próprio ato, adulterando. Agora tu, o que é que tu dizes? E Jesus escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevia na terra. Sabem de uma coisa? O que é que Jesus estava escrevendo na terra? Estava a escrever o nome deles. Porque a palavra do Senhor diz que os nomes daqueles que abandonam o Senhor, que saem do Senhor, são escritos na terra. E Jesus estava escrevendo os nomes deles na terra, porque eles abandonaram Deus. Eles eram religiosos, mas era só de boca. Eles eram religiosos e não temiam realmente a Deus. Eles só eram religiosos. Eles queriam matar Jesus. E Jesus perguntou à mulher, quando todos foram embora: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse: olha, nem eu te condeno. Quando tu andas em espírito, tu não condenas ninguém. Quando tu andas em espírito, tu não vais acusar ninguém. E Jesus nos dá uma lição tremenda. Ele disse para aquela mulher: mulher, eu também não te acuso. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Nós sabemos pela palavra de Deus que o diabo é o acusador. E o diabo é o acusador. E o acusador é que condena. E então aqueles que estavam lá acusando a mulher, eles eram filhos de Satanás. Eles eram filhos do diabo. O próprio Jesus disse mais tarde: vós tendes por pai o diabo. Quando nós andamos em espírito, nós não acusamos, nós não condenamos ninguém. Antes, pelo contrário, nós fazemos a vontade de Deus. Então, meus irmãos, como andar em espírito? Como é que nós vamos andar em espírito? Se nós fizermos o que está escrito, nós vamos agradar a Deus. Quando nós fizermos aquilo que está escrito, nós vamos trazer glória para o Pai. Quando nós formos obedientes à palavra de Deus, nós estamos a andar em espírito. E Deus está à espera daqueles que andam em espírito. Para quê? Para trazer glória para o seu santo nome. Deus quer usar homens e mulheres para trazer glória para Ele. E a quem é que Ele vai usar? A mim e a ti, aqueles que andam em espírito. Ele vai usar os Pedros, os Joãos e os Tiagos, aqueles que estão em fogo para Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que andam segundo a palavra do Senhor. O Senhor vai usá-los. Meus irmãos, eu quero orar por ti.
eu quero orar por ti. Se o Senhor falou ao teu coração por esta palavra, deixa-me orar por ti. Senhor amado, agora eu oro por aqueles que ouviram esta palavra. Porque a maior parte das pessoas, sejam crentes ou não, há uma tendência de andar na carne, fazer os desejos da carne. Senhor amado, isso não é andar em espírito. Ou fazemos o que é da carne, ou fazemos aquilo que é do espírito. Mas eu oro agora em o nome de Jesus, que todos quantos me estão a ouvir se arrependam de todo o erro, de toda a insubmissão ao Espírito Santo, para que eles possam andar em espírito, fazendo a vontade de Deus. E que nós possamos aprender com Jesus e seguir as suas pisadas. Pai, fala aos corações, ministra aos corações, para que eles se derretam na tua presença, para que eles se humilhem na tua presença e passem a fazer aquilo que o Espírito Santo diz. Passem a fazer aquilo que tu queres, como Jesus fez, até morrer, até morrer. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por todos, eu oro por todos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E tu, prezado ouvinte, que estás me a ouvir, que ainda não és salvo, olha, entrega a tua vida a Jesus. Ele é o Salvador, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer que tu mudes, Ele quer que tu não vás para o inferno, Ele quer te levar com Ele para o céu. Ele está prestes a vir buscar a igreja. Arrepende-te, salva-te, entrega a tua vida a Jesus, lava os teus pecados no sangue de Jesus, para que quando Ele vier buscar a igreja, tu subas com Ele e não aceites a marca da besta na tua mão, nem na tua testa, para não seres servo do diabo, mas antes pelo contrário, para seres um filho e uma filha de Deus. Então, se ainda não aceitaste Jesus na tua vida, faz esta oração comigo. Sê sincero no teu coração e diz: Senhor Jesus, aqui estou eu diante de ti. Agora eu percebo que eu preciso de andar no Espírito e não na carne. Andar pela tua palavra e não por aquilo que eu sei e conheço. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Eu recebo Jesus na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor. E eu quero seguir-te todos os dias da minha vida. Muda-me, Senhor. Muda-me. Faz-me como um filho teu, uma filha tua. Eu me arrependo. Eu aceito o perdão dos meus pecados. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Lava-me com o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário para eu ficar purificado, para eu ficar justificado. Eu aceito, Pai. Eu aceito Jesus na minha vida. E eu peço-te perdão de todos os meus pecados, em o nome de Jesus, em o nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, se tu fizeste esta oração, tu és meu irmão em Cristo, tu vais para o céu. Agora, se tu fizeste esta oração, enche-te da palavra, começa a fazer perguntas ao Senhor e Ele vai te iluminar. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, Ele nos vai guiar em toda a verdade, e eu quero isto para ti. Por isso, no nome de Jesus, seja abençoado. Procura uma igreja, procura ler a palavra do Senhor. Eu sei que estamos ainda no lockdown, mas procura buscar a companhia. Comunica com aqueles que já são crentes para buscar ajuda e eles te ajudarem e suportarem. No nome de Jesus, meus queridos irmãos, até para o domingo que vem, até a próxima. Fiquem firmes na palavra, andem no Espírito e glorifiquem o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu me despeço de todos. No poder e na autoridade do nome de Jesus. No amor e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus vos abençoe ricamente e até para a semana.